Foram mais de 8 meses de investigação. 7 pessoas foram presas nesta manhã, uma em Praia Grande, uma em São Vicente, outra em Guarujá e 4 em Santos. 3 são funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Outros 4 são despachantes aduaneiros e empresários portuários. Segundo a Polícia Federal, essas pessoas ofereciam benefícios, muitas vezes financeiros, para que os servidores da Anvisa facilitassem alguns processos. O prazo médio no Porto de Santos é em torno de 14 dias para um processo ser analisado. A gente identificou casos, muitos casos, em que o prazo era de 0 dia, ou seja, situações onde o processo era protocolado após o horário de expediente na Anvisa, ou seja, em tese a Anvisa já estava fechada, mas tinha o protocolo no sistema DataVisa, o protocolo da Anvisa, e a anuência do órgão no próprio dia, ou seja, você não teria tempo hábil de fazer qualquer análise naquele processo. A polícia constatou que certificados também eram falsificados para que navios furassem a fila de atracação no Porto de Santos. O delegado que chefiou a investigação diz que esses funcionários também recebiam dinheiro para autorizar a comercialização de produtos que precisam da liberação da Anvisa, como medicamentos, suplementos vitamínicos ou cosméticos. O que houve foi furar a fila, ou seja, houve pagamento para você tirar da ordem cronológica e ele ser aprovado, o que aconteceu rapidamente. Com alguns presos, foram apreendidas quantias em dinheiro, até em dólares. A operação envolveu 100 policiais federais da região. Durante toda a manhã, não paravam de chegar computadores e documentos na sede da Polícia Federal em Santos. Tudo vai ser analisado para definir se os acusados vão responder por mais algum crime. O servidor público normalmente vai responder por corrupção passiva, informação de quadrilha. O particular vai responder por corrupção ativa, informação de quadrilha. Então, é individualizado, caso a caso. Não tem como generalizar. A priori, são produtos que têm a importação legalizada. E o que havia era um benefício para que fosse feito de maneira mais ágil, né? De maneira mais rápida. Mas tudo isso vai ser analisado a posteriori pela agência, que tem total interesse em apoiar e colaborar o pós-operatório que foi deflagrado hoje aqui. O total apoio à Polícia Federal no desencadear da operação no dia de hoje e que vai ser solicitado o compartilhamento das provas no momento adequado para que seja apurado as infrações funcionais dos servidores envolvidos e que essa anuência a destempo, né, fora do prazo, pode acarretar vários prejuízos à saúde da população. Mas tem que se saber, a priori, quais os produtos que entraram, né? A gente não tem como dimensionar isso ainda, justamente porque nós não temos essa informação, porque a operação que ainda está acontecendo e tem os seus desdobramentos, ela que é capaz de nos dizer quais produtos, alimentos, cosméticos que deram entrada. A priori são produtos que têm a importação legalizada. E o que havia era um benefício para que fosse feito de maneira mais ágil, né? Uma das empresas investigadas foi essa de logística portuária, que fica na Praça Mauá. Os policiais federais estavam aqui desde cedo e aguardavam a chegada do dono. Depois de um tempo, resolveram arrombar a porta. O alarme da empresa no centro de Santos chegou a disparar. Mas antes que os policiais conseguissem abrir, o dono apareceu e subiu com os agentes. Eles ficaram na empresa de portas fechadas por mais de 1 hora. Além das cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, a Polícia Federal também atuou nesta manhã nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A operação contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o objetivo de desarticular grupos criminosos que seriam integrados por empresários, despachantes aduaneiros
e também servidores da Anvisa. Segundo as investigações, eles agiam de modo clandestino, antecipando a autorização do órgão sanitário em processos de licença de importação e também garantindo a liberação sem análise e fiscalização adequados. Ainda de acordo com a Polícia Federal, também foram identificados certificados que eram emitidos sem fiscalização e que autorizavam a atracação de navios no Porto de Santos. Converso agora com o delegado da Polícia Federal que presidiu essa investigação. Boa tarde, doutor Jorvel. Como se compunham todos esses crimes? Porque eram vários, né? Boa tarde, Cristiane. Esses crimes, basicamente, eles versavam sobre a antecipação na liberação de licenças de importação, as quais a Anvisa obrigatoriamente deve anuir, além de uma verificação falha ou não verificação dessas licenças de importação. Além disso, flagramos também que certificados de livre prática eram emitidos para navios atracarem no Porto de Santos sem a necessária fiscalização adequada do órgão sanitário, que no caso a Anvisa. Para a gente entender melhor, eles pagavam, eles propunham benefícios para os servidores da Anvisa para passarem à frente, para furarem a fila, seria isso? Exato. Determinados despachantes aduaneiros e empresários pagavam valores a servidores da Anvisa como forma de furar a fila, ou seja, ter o seu processo analisado antes da ordem cronológica às quais eles estavam inseridos. Então isso era feito pagamento através de dinheiro em espécie ou às vezes determinados benefícios como viagens ou presentes. Também eles trabalhavam em cima da autorização e comercialização de determinados produtos. Então, produtos que estavam na ordem cronológica para serem liberados pela Anvisa, muitas vezes eram liberados, talvez nem deveriam ter sido liberados pela Anvisa. Exato. A investigação nos faz crer que vários produtos oriundos do exterior não passaram pela fiscalização adequada, aquela fiscalização correta em que o processo é analisado e existe uma fiscalização in loco, dependendo do caso, se houver necessidade, na carga efetivamente, no próprio container. Então verificamos que muitas vezes isso não ocorria. Isso é um caso que atinge diretamente a saúde pública, porque muitos produtos dentro dos contêineres passavam e não se sabe nem o que se passava. Sem dúvida, Cristiane, quando você tem um procedimento a ser cumprido, um procedimento regular estabelecido pelo órgão sanitário nacional, no caso a Anvisa, e esse procedimento não é cumprido corretamente, a lógica nos faz crer que podem haver prejuízos para a saúde pública, sem dúvida. Portanto, 7 pessoas presas, elas vão responder por quais crimes? Essas 7 pessoas que se somam a outras 11 pessoas conduzidas coercitivamente, além de outras pessoas que podem aparecer no curso da investigação, agora da finalização, elas vão responder basicamente pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, tráfico de influência e pode também ser identificado aí contrabando de caminho, além do crime de quadrilha, né? Os advogados de uma despachante aduaneira presa dizem que a cliente deve ter sido mal interpretada nas escutas telefônicas e vão pedir a revogação da prisão. Não representa nenhum perigo à sociedade, perigo de fuga, tem família, tem patrimônio. Eu entendo que, me pareceu assim no primeiro instante, que eles foram presos para serem ouvidos, para que a polícia coletasse ali o depoimento de todos. E agora a verdade surgindo, aparecendo, aflorando, as pessoas devem ser colocadas em liberdade.